Bom, pessoal, então retomando, prosseguindo na análise da arguição de descumprimento de preceito fundamental, vamos examinar agora parâmetro de controle em ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nosso ponto de partida agora é definirmos o que significa preceito fundamental. Vamos ao artigo 102 da Constituição, parágrafo 1º. Veja o que diz lá. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, grife preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. A lei que regula a DPF, como visto, é a Lei 9882 de 99. A Lei 9882 de 99 dispõe da seguinte forma em seu artigo 1º. Vamos lá? A arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão, grife, a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Veja que a Constituição ela não define o que significa preceito fundamental. A lei tampouco faz referência ao que significa preceito fundamental. Então nós não temos um conceito constitucional e tampouco infraconstitucional quanto ao que seja preceito fundamental. Esse conceito, portanto, ele vai ser um conceito definido pela doutrina ou pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Importante, então, decompor a expressão preceito fundamental para que a gente consiga estabelecer um conceito minimamente aceitável do que seria preceito fundamental. Quando nós falamos em preceito, nós falamos em uma ordem, nós falamos em um comando, nós falamos em um mandamento. Vamos utilizar aqui a expressão mandamento, porque ela é mais comum ao direito constitucional. Então, preceito é um mandamento. Um comando, uma ordem, mas um mandamento. Acho que é a expressão que reflete com maior precisão o que seria preceito. Então, um mandamento. Mandamento fundamental. Mandamento essencial. Então, preceito fundamental da Constituição indicaria um dispositivo constitucional que caracterize uma norma, um comando, um mandamento essencial da Constituição. São aqueles dispositivos, aquelas normas mais fundamentais, mais essenciais do texto constitucional. Diria eu que preceito fundamental indica, revela aqueles comandos constitucionais, aqueles mandamentos constitucionais que dão à Constituição a estrutura, as características que a Constituição possui. É aquilo, portanto, que faz parte da essência, da espinha dorsal da Constituição. É uma norma que, uma vez afetada, uma vez retirada, ela descaracteriza a Constituição. Então, é um preceito fundamental. É aquele esqueleto, é aquela norma básica, mais essencial da Constituição. Repito, como dito, são aquelas normas, aqueles dispositivos englobando, atenção, princípios e regras. Preceito fundamental não se confunde com princípios fundamentais. Preceito fundamental não se confunde com regras fundamentais. Preceito fundamental é um conceito mais amplo que engloba tanto princípios como regras constitucionais fundamentais. Então, os preceitos fundamentais, eles englobam todas aquelas normas, princípios ou regras da Constituição que são mais essenciais à estrutura da Constituição. Aquelas normas, aqueles dispositivos que dão à Constituição, à nossa Constituição, as características que ela possui. Assim sendo, tanto a doutrina como a jurisprudência têm evitado estabelecer um conceito fechado em relação a preceitos fundamentais. Assim, repito, tanto a doutrina e principalmente o STF têm evitado estabelecer um conceito fechado de preceito fundamental, do que seria preceito fundamental. Então, o conceito é mais aberto. Normas constitucionais básicas, normas constitucionais fundamentais, aquelas normas constitucionais que fazem parte dessa estrutura essencial da Constituição, que dão à Constituição as características que a Constituição possui. O STF, ele vem de forma
exemplificativa e não exaustiva ou taxativa, indicando o que seriam preceitos fundamentais. Vamos agora a duas decisões do Supremo em relação ao alcance da expressão preceito fundamental. Vamos lá. A DPF número 1. Relatoria, ministro Nery da Silveira. O parâmetro de controle não é tão amplo quanto o da ação direta. É limitado aos preceitos fundamentais da Constituição. Aqui já um primeiro destaque importante. Lembrando que a ADI ela serve de parâmetro comparativo para as demais ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Então, o que nós falamos lá em relação à ADI, em relação ao parâmetro de controle, serve para efeito comparativo com a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portanto, o parâmetro de controle na arguição de descumprimento de preceito fundamental, na DPF, ele é mais restrito do que o parâmetro de controle em ADI. Na ADI, se prestam como normas paramétricas, como parâmetro de controle, qualquer norma constitucional, lembrando lá, vigente, expressa, implícita, princípio, regra, norma essencial, norma não essencial, qualquer dispositivo constitucional. Já aqui, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, o parâmetro de controle ele é mais restrito. Ele está limitado aos preceitos fundamentais da Constituição, que são aquelas normas, sejam elas princípios ou regras constitucionais, mais essenciais, mais elementares, que fazem parte desse esqueleto, dessa estrutura fundamental da Constituição, que dão à Constituição, repito e insisto, as características que a nossa Constituição possui. Então, retomando a decisão. Os referidos preceitos fundamentais seriam, olha lá, os postulados basilares da Constituição. Seguindo, abrangendo seus princípios e regras fundamentais, que digam respeito à própria estrutura e essência da Constituição e do Estado Democrático de Direito, aqueles dotados de maior importância axiológica. São aquelas normas constitucionais que formam o núcleo central das respectivas constituições, que definem a Constituição como ela é, suas características, sua identidade, seu espírito, seus valores. Sua definição, portanto, não é taxativa, e sim meramente exemplificativa, cabendo a delimitação final ao próprio Supremo Tribunal Federal. Compete ao STF o juízo acerca do que há de se compreender no sistema constitucional brasileiro como preceito fundamental. Assim, na ausência de previsão constitucional e previsão infraconstitucional quanto ao que seja preceito fundamental, essa definição ela cabe, em última instância, ao Supremo Tribunal Federal. Por óbvio que a doutrina estabelece conceitos em relação ao que seja preceito fundamental, mas, em última instância, quem vai delimitar o alcance da expressão preceito fundamental é o Supremo Tribunal Federal. E ele exemplificamente indica alguns preceitos fundamentais que ele, STF, já reconheceu como normas essenciais, basilares da Constituição, que conferem à Constituição a identidade que ela possui, as suas características, o seu espírito. Vamos então à segunda decisão do Supremo em relação ao parâmetro de controle, em relação ao que seja preceito fundamental constitucional. Essa decisão é um pouco mais extensa, mas muito importante para vocês. Então anote a DPF 33. Relatoria, ministro Gilmar Mendes. Parâmetro de controle. É muito difícil indicar, a priori, os preceitos fundamentais da Constituição passíveis de lesão tão grave que justifique o processo e o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Veja que o próprio Supremo, o relator, ministro Gilmar Mendes, reconhece nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 33, a dificuldade de se delimitar de forma precisa o que seriam preceitos
fundamentais constitucionais. E é por essa razão que faço questão de reforçar, o STF tem adotado uma postura de meramente indicar, reconhecer de forma exemplificativa e não exaustiva o que seja preceito fundamental ou quais normas constitucionais se inserem no conceito de preceito fundamental. Retomando, não há dúvida de que alguns desses preceitos estão enunciados de forma explícita no texto constitucional. Assim, ninguém poderá negar a qualidade de preceito fundamental da ordem constitucional, os direitos e garantias individuais. Ninguém nega, portanto, que os direitos fundamentais, estejam eles no título 2 da Constituição ou esparsos pelo texto constitucional, são preceitos fundamentais. Retornando, da mesma forma, não se poderá deixar de atribuir essa qualificação de preceitos fundamentais aos demais princípios protegidos pela cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, quais sejam forma federativa de Estado, separação de poderes, voto direto, secreto, universal e periódico. As cláusulas pétreas, a evidência, que caracterizam, sim, melhor dizendo, que dão à Constituição as características que ela possui, são preceitos fundamentais. São caracterizados como preceitos fundamentais. As cláusulas pétreas dizem respeito àquele núcleo essencial da Constituição. Portanto, artigo 60, parágrafo 4º e incisos se insere também no conceito de preceito fundamental constitucional. Seguindo, por outro lado, a própria Constituição explicita os chamados princípios constitucionais sensíveis, cuja violação pode dar ensejo à decretação de intervenção federal nos Estados-membros, artigo 34, inciso 7 da Constituição. Ou seja, os princípios constitucionais sensíveis também são preceitos fundamentais, sensíveis à estrutura constitucional, sensíveis ao federalismo, ao modelo adotado na Federação Brasileira. Veja que o próprio ministro Gilmar Mendes, ele reconhece, como falado, a dificuldade de se delimitar o que seriam preceitos fundamentais constitucionais. Veja o destaque. É fácil ver que a amplitude conferida às cláusulas pétreas e a ideia de unidade da Constituição, se interpretar a Constituição como um documento único, isso é muito importante. Você pode ter, por exemplo, um dispositivo que é uma cláusula pétrea expressa, mas esse dispositivo ele está interligado com outro dispositivo que lhe dá efetividade. Logo, aquele dispositivo que não é uma cláusula pétrea expressa, ele integra esse sistema constitucional, deve ser lido em conjunto e, consequentemente, deve ser incluído no conceito mais abrangente de preceito fundamental. Retornando, é fácil ver que a amplitude conferida às cláusulas pétreas e a ideia de unidade da Constituição acabam por colocar parte significativa da Constituição sob a proteção dessas garantias. O efetivo conteúdo das garantias de eternidade das cláusulas pétreas somente será obtido mediante esforço hermenêutico, mediante interpretação constitucional pautada pelo princípio da unidade da Constituição, que faz valer uma interpretação, uma leitura sistemática do texto constitucional. Seguindo, apenas essa atividade hermenêutica poderá revelar os princípios constitucionais que, ainda que não contemplados expressamente nas cláusulas pétreas, muita atenção com o que eu falei, guardam estreita vinculação com os princípios por elas protegidos e estão, por isso, cobertos pela garantia da imutabilidade que delas dimana. O que o STF está dizendo aqui? Que o alcance do que sejam cláusulas pétreas deve se dar a partir de um processo hermenêutico constitucional, de uma leitura que leve em consideração o princípio da unidade da Constituição e, consequentemente, se faça uma interpretação sistemática de todo o texto constitucional, chegando-se a uma conclusão
quanto ao alcance das cláusulas protegidas, quanto à eliminação do sistema jurídico, das cláusulas pétreas. Consequentemente, caracterizado como uma cláusula pétrea, você também insere essa norma constitucional no conceito de preceito fundamental para fins de parâmetro de controle para arguição de descumprimento de preceito fundamental. Seguindo com a decisão, os princípios merecedores de proteção, tal como enunciados normalmente nas chamadas cláusulas pétreas, parecem despidos de conteúdo específico. Essa orientação, consagrada por essa Corte, para os chamados princípios sensíveis, há de se aplicar à concretização das cláusulas pétreas e também aos chamados preceitos fundamentais. É o estudo da ordem constitucional no seu contexto normativo e nas suas relações de interdependência que permite identificar as disposições essenciais para a preservação dos princípios basilares dos preceitos fundamentais em determinado sistema. Destarte, um juízo mais ou menos seguro sobre a lesão a preceito fundamental consistente nos princípios da divisão de poderes, da forma federativa de Estado ou dos direitos e garantias individuais, exige preliminarmente a identificação do conteúdo dessas categorias na ordem constitucional, especialmente de suas relações de interdependência, dessa leitura sistemática e global do texto constitucional. Nessa linha de entendimento, a lesão a preceito fundamental não se configurará apenas quando se verificar possível afronta a um princípio fundamental, tal como assente na ordem constitucional, mas também se configurará lesão a preceito fundamental disposições que confiram densidade normativa ou significado a esses princípios fundamentais, tendo em vista as interconexões e interdependência dos princípios e regras. Talvez não seja recomendável proceder-se a uma distinção entre essas duas categorias, fixando-se um conceito extensivo de preceito fundamental abrangente das normas básicas contidas no texto constitucional. Normas básicas, normas fundamentais do texto constitucional. Nós vamos agora, de forma exemplificativa, indicar para vocês aqueles dispositivos, aquelas normas constitucionais que já foram definidas como preceitos fundamentais da Constituição. Podemos indicar exemplificativamente os seguintes dispositivos constitucionais como preceitos fundamentais da Constituição. Todo o título 1 da Constituição se enquadra no conceito de preceitos fundamentais. No artigo 1º, os princípios fundamentais da Constituição. No artigo 2º, a separação de poderes. No artigo 3º, os objetivos fundamentais, as finalidades estabelecidas pela Constituição. No artigo 4º, os princípios fundamentais aplicáveis nas relações internacionais. Então, todo o título 1 se enquadra no conceito de preceitos fundamentais. Se presta como parâmetro para o controle de constitucionalidade exercido através de ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Como falado, título 1, artigo 1º, princípios fundamentais, artigo 2º, separação de poderes, artigo 3º, objetivos fundamentais, artigo 4º, princípios aplicáveis às relações internacionais. Também se enquadra no conceito de preceitos fundamentais os direitos fundamentais. Todo o título 2 da Constituição se enquadra no conceito de preceitos fundamentais, mas não apenas os direitos fundamentais indicados no título 2 da Constituição, no artigo 5º, 6º, 7º, 12, 14, não apenas esses,
mas também aqueles direitos fundamentais esparsos, espalhados pelo texto constitucional. São também preceitos fundamentais o título 2 da Constituição, os direitos fundamentais, os direitos esparsos pela Constituição e também os direitos decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos com status constitucional. Não é, portanto, qualquer tratado internacional de direitos humanos, como nós já vimos, que possui status constitucional. Se ele não possui status constitucional, como já visto, ele não se presta como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Aqui na DPF, nós também temos controle de constitucionalidade. Então, é necessário, para que esse tratado sirva como parâmetro de controle em ADPF, que ele tem status constitucional. Aí sim, ele integra aquele conjunto de normas paramétricas para efeito de controle de constitucionalidade exercido através de ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que continua a ser controle de constitucionalidade, não se esqueça. O próprio parágrafo 1º do 102 fala preceitos fundamentais decorrentes dessa Constituição. O parágrafo 2º, combinado com o parágrafo 3º do artigo 5º, abre o leque para abranger, para abraçar também tratados internacionais de direitos humanos que têm o status constitucional. Não tendo status constitucional, não integra o bloco de constitucionalidade para efeito de controle de constitucionalidade exercido através de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Muita atenção. Também são preceitos fundamentais, como já falado, as cláusulas pétreas, expressas ou implícitas, como nós vimos, por exemplo, na DPF 33. As cláusulas pétreas são preceitos fundamentais? Sim, mas não apenas as expressas ou implícitas. Repito, conforme visto na DPF 33. Também são preceitos fundamentais os princípios da administração pública, artigo 37 da Constituição. Também são preceitos fundamentais os princípios constitucionais sensíveis, como também já destacado na DPF 33. Também se insere no conceito de preceitos fundamentais o título 4, que trata da organização dos poderes. Lembrando que essa indicação é meramente exemplificativa. O STF tem mantido a porta aberta, se a gente pode utilizar essa metáfora, para, reinterpretando o sistema constitucional, ir definindo ou redefinindo o que são preceitos fundamentais para efeito de controle de constitucionalidade exercido através de ADPF. Mas sempre importante lembrar, como já falado no primeiro bloco, que a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é introduzida no sistema jurídico constitucional com a finalidade de preencher lacunas no sistema de controle de constitucionalidade. Logo, quando não for cabível, portanto, uma ADI, aí sim cabe a ADPF, como já visto. Exige-se para a propositora da ADPF, para que ela seja conhecida, a demonstração de que não há outro meio efetivo de sanar eventual lesão ao preceito fundamental. Assim sendo, se, por exemplo, uma determinada norma da Constituição não for caracterizada como preceito fundamental, não há que se falar aqui em desproteção do sistema constitucional, de que o sistema constitucional não estará protegido. Não estará. Por exemplo, através de ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Lembrando, o parâmetro na ADI é muito mais amplo. O parâmetro na ADI abrange preceitos fundamentais, abrange os princípios, as regras, as cláusulas pétreas, os dispositivos que não são cláusulas pétreas. Então, se não for cabível a DPF, pois aquele parâmetro não se caracteriza como preceito fundamental, aqui não há nenhum prejuízo à defesa da Constituição, porque a defesa da Constituição continuará a ser exercida através de outra ação integrante do nosso sistema de controle de constitucionalidade, por exemplo, através de ação direta de inconstitucionalidade. Então é sempre importante você ter em mente que essa ação ela complementa o sistema
para você ir fechando os buracos. Ela não deixa o buraco aberto. Então, quando um dispositivo não é um preceito fundamental, você tem uma outra ação em que você pode defender a Constituição. A Constituição não vai ficar desprotegida e o sistema vai estar completo. Vimos, então, de forma exemplificativa, os dispositivos, as normas constitucionais que integram o bloco de constitucionalidade para efeito de controle exercido através de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vimos as normas constitucionais que podem ser caracterizadas como preceitos fundamentais da Constituição Federal. Indicamos aquelas normas já reconhecidas pelo próprio STF como preceitos fundamentais constitucionais. Vamos então fechar esse bloco e já voltamos.